Primeiramente, me apresentando, né, Eduardo Zenconi, sou assistente do Hospital das Clínicas, sócio-diretor do Grupo Humanitário e o coordenador médico do pronto-socorro do Hospital Santa Helena. Quais que são os nossos objetivos aqui nessa aula, se o negócio passar? Primeiramente, quem puder, quem tiver online, se puder pegar esse QR Code e assinar a lista de presença, é importante tanto para o humanitar quanto para a corporação, né, para a Mil. Então, é só ler esse QR Code e assinar lá depois. Ele vai estar em alguns slides no canto inferior direito e no final também ele vai estar. Cortesia do Álvaro. Quais são nossos objetivos nessa aula? Entender quais que são as drogas usativas e por que a gente as usa. Então, qual é a fisiologia, qual é a farmacologia dessas drogas e quais as implicações na clínica que isso nos traz, tá? Quais as indicações das drogas usativas e o que a gente já tem de evidência e o que a gente não tem, que é o principal, na verdade, sobre o uso das drogas usativas. Eu gosto de fazer uma aula um pouco mais dinâmica e o Pablo vai ficar aí como meu moderador. Então, eu vou fazer algumas perguntas durante a aula. Todo mundo pode falar e deve, por favor, é só levantar a mão e falar, porque isso aumenta a retenção de vocês, tá? Não tem resposta errada, não tem resposta certa, enfim. Ninguém tem obrigação de saber a resposta certa e a ideia é a gente ir discutindo sobre cada um dos tópicos que forem aparecendo, tá? Então, falando um pouquinho da fisiologia, começando pela fisiologia. A gente tem o sistema nervoso simpático, que tem uma sinalização que é pré-ganglionar, pós-ganglionar, e a pós-ganglionar principalmente sofre uma amplificação. Alguém que está assistindo aí lembra como é a sinalização pré-ganglionar? Pablo, modera aí, por favor. Quem quiser falar, é só levantar a mão e, por favor, falem. Isso aumenta a retenção de vocês, é bom para todo mundo. Estou de olho aqui, Zinca. Vamos, pessoal, força, fé, não importa que esteja errado, é só para ver se vocês lembram. De novo, aumenta a retenção de vocês, é sempre importante participar, tá? Eu não entendi. A gente manda mensagem pro Pablo e ele fala com você, é isso? Não, você abre o microfone e fala. Ah, tá. Bom, Ou eu não lembro de levanta a qualquer mão e jeito. fala. Zincone, o Arthur está querendo saber a pergunta. Você pode repetir? Quais são os sinalizadores pré-ganglionares e pós-ganglionares do sistema nervoso simpático e qual o mecanismo de amplificação de sinal? Podem abrir o microfone e falar, gente, não tem problema. Bom, são neurônios colinérgicos que liberam adrenalina e noradrenalina. Perfeito. O pré-ganglionar é colinérgico, exatamente como você falou, Pepe. Via acetilcolina. Então, vamos sempre lembrar aí desse grupamento aqui, que ele vai ser importante depois quando a gente for falar de bloqueador neuromuscular. Então, o pré-ganglionar é sempre colinérgico e o pós-ganglionar é tanto norepinefrinérgico quanto epinefrinérgico. Lembrando que a norepinefrina, fisiologicamente, ela é sempre um mediador parácrino. A gente não tem uma grande quantidade de norepinefrina circulando.
ao contrário da epinefrina, que é um mediador endócrino, ou seja, a gente tem bastante epinefrina circulando. A norepinefrina, principalmente a reserva, fica dentro dos neurônios, né, nas vesículas, essa é a nor. E a epinefrina é um mediador mais endócrino, que fica principalmente na suprarrenal, e a amplificação é mediada via adenilato ciclase, ou seja, via MP cíclico, que é essa criancinha aqui. Ou seja, uma molécula de NOR ou uma molécula de epinefrina gruda no receptor adrenérgico, que aí a gente vai falar dos receptores daqui a pouco, e isso gera uma cascata via MP cíclico, que vai amplificar esse sinal intracelular, e aí a gente vai ter ação efetora, tá? Então, quais são os receptores que a gente tem aí do sistema nervoso adrenérgico? Alguém lembra? Adrenérgico alfa e beta. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Perfeito. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. O que que a alfa 1 faz? Vasoconstrição, aumenta a resistência vascular Perfeito. periférica. Perfeito, Angélica. Alfa 2. Alfa 2, daí eu já não lembro, aí que é demais. Diminuição da noradrenalina. Quase isso. Alfa 2 é um receptor Atua central. na Ele insulina diminui. também. Oi, desculpa, cortei alguém. Atua na liberação, diminuindo a liberação de insulina também. Também, ele diminui a atividade adrenérgica, né? O alfa 2 acaba sendo um simpaticolítico, são receptores centrais. Beta 1, Aumenta a frequência cardíaca, só frequência. automatismo. Mas em cones, É seu áudio hino está falhando. É Oi? hino e cronotropismo positivo. Perfeito. Inotrópico e cronotrópico Ué, positivo. Beta 2, Vaso e broncodilatação. perfeito. Beta 3, que faltou aí na primeira descrição. Lipólise. Se alguém acertar, ganha um cookie. Lipólise. Ativa lipólise. Faz lipólise, na verdade, faz termogênese, né? Atua na gordura marrom, aumenta o metabolismo, mas é mais comum em ovelha do que em gente. Então, como nós vemos aqui, temos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3, como vocês falaram. Alfa 1, o principal é a vasoconstrição. Alfa 2, central, e faz um feedback negativo sobre o próprio sistema simpático. E os beta 1, 2 e 3, que são mediados por proteína G, ou seja, participam daquela cascata de amplificação. Um, principalmente crono e inotrópico positivos. O 2, tanto bronquiolares quanto qualquer outro músculo liso, por isso que a gente usa como tocolítico para trabalho de parto prematuro e etc., e dá um pouquinho de broncodilatação. E o beta 3 na gordura marrom, de novo, principalmente em ovelha, mas a gente ainda tem alguma gordura marrom e acaba agindo, tá? Era uma medicação muito comum em academia, chama clenbuterol. O povo usava para emagrecer, dá uma cozinhadinha na pessoa, mas tudo bem. Metabolismo, aí eu já não vou perguntar tanto, porque eu duvido um pouco que vocês lembrem. Temos a síntese das catecolaminas, né, das aminas do sistema nervoso simpático e a metabolização. A síntese, ela vem da fenilalanina, que não está nesse gráfico aqui, que é hidroxilada na posição 4, 1, 2, 3, 4, tá? Em tirosina. A tirosina é reidroxilada e vira dopa. Esse grupamento aqui é o grupamento que a gente chama de catecol, por isso que é uma catecolamina, tá?
E DOPA não é um nome. DOPA é dioxifenilalanina e dopamina é dioxifenilalanina, tá? Então, são derivados de aminoácidos e viram as catecolaminas. A dopa-descarboxilase vem e transforma na dioxifenilalanina, que é essa criança aqui, que é a dopamina, tá? A dopamina é hidroxilada e vira a NOR, que a gente conhece melhorzinho, que está aqui. E aí, ela é carboxilada e vira a adrenalina, vulgo epinefrina, tá? Quanto mais carbono a gente tem ligado nesse nitrogênio aqui, mais beta específica ela fica. Então, a NOR, como não tem nenhum, é mais alfa específica, e a adrena, como tem esse carbono, é mais beta específico. Isso chama relação estrutura-atividade, mas isso fica para uma outra aula. Mas, basicamente, quanto mais carbono a gente tem ali, maior a atividade beta que a gente vai ter. E o metabolismo, Pablo, aceito as pessoas aí que tem, pelo jeito, bastante gente na sala de espera. E o metabolismo é feito por duas enzimas, a catecol-O-metiltransferase, ou seja, CONT, vocês já devem ter ouvido falar. Icone, aparentemente o Pablo deu probleminha na internet dele aqui. Eita. Então, vou voltar aqui, deixa eu tentar aceitar as pessoas. E o metabolismo das catecolaminas ele é feito através dessas duas enzimas. Tanto da CONT, que é a catecol-O-metiltransferase, como vocês lembram do slide anterior, catecol é aquele núcleo benzênico com duas hidroxilas, quanto a monoaminoxidase. Então, tanto a epinefrina quanto a norepinefrina podem ser metabolizadas pela MAL em ácido de hidroximandélico, ou seja, a amina que estava aqui e aqui é oxidada para uma carboxila, quanto pela CONT, catecol-metiltransferase, que transfere um grupamento metila para o grupamento catecol, tanto em uma quanto em outra, tá? E isso gera o que a gente chama de metanefrinas urinárias, assim como o ácido vanil-mandélico, que é a metabolização pelas duas enzimas, que é o que a gente mede quando a gente tem uma suspeita de feocromocitoma, ou seja, uma produção aumentada de catecolaminas, certo? De outras características, a gente tem aí a vasopressina e seus análogos, né? Que a gente tem três receptores. A gente tem o receptor 1A, que basicamente atua através do fosfatidilinositol e faz vasoconstrição. A gente tem o receptor 1B, que também atua através de fosfatidilinositol e aumenta a liberação de ACTH. E a gente tem o receptor tipo 2, que atua através de adenilciclase também, e é principalmente encontrado no rim. O principal agonista seria o DDAVP. Dentro dos análogos da vasopressina, a gente tem a vasopressina, que tem a potência de 1:1 entre receptores tipo 1 e receptor tipo 2. Tem a terlipressina, que é um análogo específico dos receptores tipo 1. E temos o DDAVP, que é um análogo específico do tipo 2, tá? Então, a gente já tem várias medicações, várias mutações, entre aspas, dessa proteína, todas sintéticas, que conseguem se ligar especificamente a um receptor ou a outro. Para a vasodilatação, o nosso principal mediador vai ser o óxido nítrico,
tá? Todos os medicamentos que a gente vai usar vão girar em torno do óxido nítrico, da liberação ou do aumento de liberação de óxido nítrico. O óxido nítrico acaba ativando a guanilil ciclase, que vai produzir o GMP, que é essa criancinha aqui, o GMP cíclico, na verdade, tá? E é uma enzima que é dependente de N, então imagina-se que ela precisa de um átomo de ferro no meio, mas isso é pouco importante para a aula de hoje. Então, agora começando a falar aí dos vasopressores, deixa eu só admitir as outras pessoas aqui. Começando a falar dos vasopressores. A gente tem, dentre os simpatomiméticos, aqueles de ação direta, ação indireta e ação mista. Os nomes são meio autoexplicativos, então queria exemplos aí de vocês de um de ação direta. A nora? Nora é um exemplo de ação direta, um de ação indireta. No vasopressina poderia ser? Não, vasopressina à toa é receptor de vasopressina, né? São receptores diferentes. Aqui a gente está falando de simpatomiméticos. A Nora seria direta? Nora é um exemplo de direta. Noradrenal são de ação direta. A dopa Efedrina é direta e indireta, é misto, né? Isso, efedrina é uma medicação mista, perfeito. E uma de indireta. A dopa poderia ser indireta por ser o precursor catecolinérgico? A dopa, na verdade, é ação mista. Tá? Ela tem, dependendo da dose, ela tem ação direta e dependendo da dose, ela tem ação indireta. Cocaína seria uma droga de ação indireta. Aumenta a liberação e diminui a recaptação das aminas catecolaminérgicas, tá? Se o computador ajudar, a gente passa mais um. Deixa eu só aceitar mais um aqui na reunião. Pronto. Zuka, me põe como moderador de novo. Feito, Pablito. Então, os de ação direta, como vocês mesmos já disseram, são aqueles que têm ação direta sobre os receptores. Então, por exemplo, a nora aqui. Não desenhou. Peraí. Volta. Agora foi. A nora aqui, por exemplo. Aqui seria a cocaína, que é uma de ação indireta, que vai liberar ou deslocar a noradrenalina dos grânulos intracelulares, ou vão bloquear o transporte ou a recaptação, como a cocaína. Ou inibe o metabolismo, como os inibidores de Conte e os inibidores de Mal, que a gente não usa diretamente como vasopressor. A gente vai usar aí principalmente para Parkinson, para outras patologias dessa forma. E os de ação mista, como a efedrina, que é essa criança aqui, ou a própria dopamina, como a gente falou. Também tem tanto ação direta como estimula a liberação, tá? Só falando um pouquinho da efedrina, nota-se que ela não tem o grupamento catecol, não tem aqueles dois OHs aqui, e a monoaminoxidase não consegue agir nela porque tem esse carbono aqui. Então, por isso que ela tem uma meia-vida mais longa, e aí isso vale para todos os outros indiretos, como, por exemplo, aramin, até o próprio êxtase, algumas drogas de abuso, tipo anfetamina, todos eles bloqueiam os sítios de ação da Conte e os da Mal. Tá? Então, a NOR, como a gente estava falando, é o principal mediador
sistema nervoso simpático, ela é um mediador parácrino, geralmente, não endócrino, ou seja, ela tem mais ação local do que ação sistêmica. Corresponde a 10 a 20% das aminas catecolíticas na nossa suprarrenal. Em concentrações fisiológicas, qual que é o efeito da NOR? Ou seja, no nosso corpo em geral, qual é o efeito da NOR? Pessoal? E aí, galera, qual a função da noradrenalina no nosso organismo? Ela é um vasopressor, né? Ela aumenta a... É um vasoconstritor e vai fazer aumento da PA, da pressão arterial. Aí você está pensando no uso de dose suprafisiológica, Renato. Por enquanto, eu estou perguntando em concentração fisiológica. Entendi. Não que você esteja errado, a gente usa ela para isso mesmo. Então, tem o quarto item Sim. aí, mas fisiologicamente ela serve para quê? Contração de esfíncter e bexiga. Na verdade, contração de esfíncter não é tão direto assim, mas a ideia é exatamente essa. Ela é um mediador parácrino para ação efetora do simpático nos órgãos-alvo, tá? Então, não era exatamente isso, mas a resposta foi perfeita. É um potente agonista alfa, como o Renan falou, mas ela é menos agonista alfa que a epinefrina. Tem pouca afinidade beta-2, tem bastante afinidade beta-1, mas ela é um efetor local em qualquer órgão-alvo do sistema nervoso simpático. Então, o simpático libera a NOR e aquilo age de forma parácrina naquela região, tá? A NOR, em geral, não é um mediador endócrino, ela não circula, ela age naquele órgão-alvo. Fez sentido para vocês? Sim, muito. Perfeito. No uso clínico, a gente acaba usando uma dose suprafisiológica. Então, a gente vai ter o efeito que é predominantemente alfa, tem um efeito residual que é inotrópico, tá? É residual, de novo, volto a dizer, é residual. Ele simplesmente não deixa abaixar o débito cardíaco, mas ela não aumenta o débito cardíaco. E é pouco cronotrópico. Por que é pouco cronotrópico? Porque a nora ativa uma atividade reflexa vagal. Ou seja, o nervo vago vai ficar cada vez mais ativo à medida que você vai dando mais e mais nora. Tanto que a gente vê alguma taquicardia, mas a gente não vê taquicardias tão bizarras, assim, tipo 160, 170, só com a NOR, a não ser, obviamente, que o paciente esteja chocado, e enfim, aí depende do ambiente hormonal dele. Mas ela é pouco cronotrópica em relação à adrena, em relação ao dobuta, em relação ao isoproterenol, que é o ápice do beta-agonista, e por aí vai. Mas o importante de se lembrar é nora tem algum efeito inotrópico. Então, esse reflexo vagal não deixa você diminuir o débito cardíaco. Por isso, ela é a nossa primeira opção como vasopressor atualmente, tá? Fez sentido para todo mundo? Alguma dúvida por enquanto? Galera, quem não quiser abrir o som, perguntar ou comentar, pode fazer isso no bate-papo, tá? Mas se quiser abrir o som também sem problemas. Vamos para a próxima. As apresentações que a gente tem de NOR são ou 4 mg em 4 ml ou 8 mg em 4 ml. Diluição habitual vai variar de serviço para serviço. As diluições que eu pus aqui são baseadas nas diluições que a gente usa no HC, tá? O HSH usa algumas diluições um pouco diferentes. Depois o Pablo manda a tabela para vocês.
E o principal problema que a gente tem aí vai ser o extravasamento. Diluição, geralmente, eu particularmente uso 16 em 250, até para evitar trabalho, 16 em 266, até para evitar o trabalho da enfermagem. Tem gente que prefere tirar um pouquinho de soro e deixar 16 em 250, mas no final do dia não faz muita diferença, então vamos poupar trabalho para a enfermagem. A dose é de 0,01 a 3 microgramas por quilo por minuto, ou seja, de 0,7 a 210 microgramas por minuto. Vulgo, não tem muito teto, né? Assim, passou de 100, a chance de sobrevida do paciente é muito baixa, mas eventualmente a gente usa. Em caso de extravasamento, que acaba acontecendo, né? Muitas vezes, principalmente quando a gente usa em periférico, o antídoto é a fentolamina, que é um alfa-1 antagonista, que é de 5 a 10 miligramas em 10 gestores, sem injeta local. Pena que não tem no Brasil, facilmente comprável nem usável, mas é um antídoto possível. A adrena, ou epinefrina, vai ter uma ação predominantemente beta em concentração baixa, ou seja, no que a gente tem circulando, tanto quando vocês assustam, a frequência cardíaca aumenta, a pressão acaba aumentando um pouquinho, e nas doses habituais que a gente usa vai ter tanto agonismo alfa quanto agonista beta, tanto beta 1 quanto beta 2. Ou seja, é um inotrópico positivo, é um cronotrópico positivo, encurta o período de sístole, tá? Cuidado, porque taquicardiza bastante, pode ser arritmogênico, vai fazer vasoconstrição em vasos, tanto pré-capilares quanto vênulas, tá? Vai aumentar a liberação de renina, ou seja, vai ajudar mais ainda a subir PA. Aqui precisa tomar um certo cuidado, porque ela aumenta a pressão sistólica da artéria pulmonar, então se o paciente já tiver um HP, pode piorar se você der adrena. Faz um relaxamento de músculos lisos, né, pela atividade beta 2, e vai fazer broncodilatação, como todo mundo espera. Então, a adrena acaba sendo uma droga de segunda escolha. Tem alguns trabalhos, inclusive, associando NOR com adrena, ou usando só adrena pura. Nenhum dos dois teve benefício. Então, a gente deixa a adrena como uma droga de associação num segundo momento. Para vasopressão, inicialmente, a gente sempre entra com a NOR. A apresentação é 1 miligrama por ml, que é o habitual, ou 1 para 2, ou 0,01 para 1, que é uma administração pediátrica, que em adulto a gente basicamente não usa. Diluição, eu basicamente uso a mesma da NOR, 16 em 250, ou em 2, 3, 4, para quem gostar de ter o volume inteiro como 250. A dose de 0,05 a 2 por quilo por minuto, ou seja, 3,5 a 140 microgramas por minuto. E extravasamento é a mesma coisa. O antídoto específico é a fentolamina. Você pode aspirar o acesso para tentar tirar aquele extravasado, porque dá uma vasoconstrição bem feia. E tem algumas evidências de terbutalina, que é um beta-2, ou nitroglicerina tópica, mas são evidências bem ruins, bem fracas, então não é muito recomendado usar, mas se extravasar, ok, tudo bem. Mas, idealmente, tanto uma quanto outra, sempre em acesso central. Se precisar, pode usar em periférico primeiro, ok, todo mundo sabe, mas, idealmente, em acesso central. E aqui só uma tabelinha de comparação entre os efeitos da NOR com os efeitos da adrenalina em frequência cardíaca, volume sistólico e etc. Mas esse gráfico eu coloquei mais para vocês aí depois, quando vocês tiverem a aula, vocês poderem olhar. Uma das curiosidades é que ambos aumentam o lactato, principalmente a adrena, tá? A adrena aumenta bastante o nível de lactato sérico. Então, se vocês iniciarem uma infusão e o lactato subir, não se assustem, porque pode ser efeito da própria droga. A nora não aumenta tanto. Dopamina, que é essa criança aqui, né? Dioxifenilalanina amina. Amina, porque não tem a carboxila aqui. Hoje a gente quase não usa mais para aumentar a frequência cardíaca em caso de bradicardia, mas mesmo assim não serve para muita coisa.
É dependente da dose, a gente tem efeito primeiro dopaminérgico, depois beta e depois alfa. A apresentação vai variar aí de hospital para hospital, mas geralmente é 50 miligramas por 10 ml. Dilui 5 ampolas em 200, vai ficar 1 miligrama por ml. E a dose para efeito dopaminérgico até 5 microgramas quilo minuto, para efeito beta de 5 a 15 e para efeito alfa acima de 15. Ou seja, se você for usar a dopamina como vasopressor, você vai usar acima de 50 ml hora na maior parte dos casos, tá? Mas isso já meio caiu por terra, a gente não usa mais, não é muito ideal a gente usar. Por enquanto, alguma dúvida? Pablo, alguma coisa no chat aí? Eu estou vendo que tem 3 mensagens, mas não consigo ver exatamente quais são. Não, não. No chat, por enquanto, nenhuma dúvida. Pessoal, Sim, alguma Connie. outra... Oi? A enfermeira perguntando. Em Vamos 26 anos de UTI, a primeira escolha sempre era a DOPA, a NOR sempre era a segunda. O que mudou nesses 25 anos? Mudou o preço da NOR, na verdade, Miri. Obrigada. Antigamente, a NOR era muito cara, até inclusive quando, em 2005, 2006, quando eu comecei a dar plantão, era muito raro você ter NOR, mesmo em serviço particular, mesmo em serviço privado. A maior parte dos lugares só tinha DOPA, e aí o preço veio se equivalendo, e aí hoje em dia a gente só usa NOR, tá? Ainda é interessante ter DOPA, principalmente pelo efeito beta em casos de bradicardia, mas como vasopressor é sempre noradrenalina a primeira escolha. Até mais ou menos 95, se acreditava nesse efeito D1 aí, no efeito do receptor de dopamina, como uma forma de você abrir diurese, como se isso fosse bom para o paciente. Mas depois de muito duplo cego, muito randomizado, muitos trabalhos aí, se viu que, na verdade, esse efeito ele acaba sendo deletério para o paciente. Então, a gente não usa mais a dopa se a gente tiver plano B. Joia. Mais alguém? Pablito, Arthur? Nenhuma dúvida por enquanto. Boa. Vasopressina. Vasopressina, na verdade, é a nossa vasopressina natural, né? Que é a arginina vasopressina. A gente tem alguns agonistas V1 específicos, como a telepressina, que tem uma meia... Essa é a criança, que é uma proteininha, também chamada de ADH. Ela é 1 para 1 entre receptor V1, V1A, V1B e V2, tá? A gente tem alguns agonistas específicos V1 como a telepressina, e tem alguns agonistas específicos V2 como o DDVP, que a gente usa aí para diabetes insípidos, para deficiência de fator de von Willebrand, a gente usa para disfunção plaquetária em uremia, mas aí é uma discussão para um outro momento. Nesse caso aqui, o nosso interesse é que ela é um agonista dos receptores V1. Em choque cardiogênico, o nível de vasopressina se mantém, tá? Então, ela é um pouco menos útil. Em choque séptico, o nível de vasopressina vai para o pé, então ela acaba sendo um pouco mais útil. A apresentação é de 20 unidades por ml, a diluição habitual de 20 unidades em 250 de glicosado. Eu particularmente uso o dobro, tá? Uso 40 em 250, mas a diluição padrão do HC é essa. De novo, a diluição do HSH. O Pablo vai mandar para vocês uma tabela depois. E a dose, idealmente, abaixo de 0,03 unidade por minuto, tá? E sempre abaixo de 0,07. A gente acaba usando nunca puro, porque não tem benefício e é mais caro. Hoje em dia está muito mais barato. Quando a gente começou a usar vaso, eu escondia as ampolas dentro da minha mala, levava e trazia para o HC todo dia, porque era caro para chuchu, não tinha disponível.
Então, eu escondia na minha malinha quando o paciente precisava, eu tirava e levava. Não é uma coisa muito bonita de se falar, mas era o que a gente fazia. Tinha poucas amostras. Eu lembro que da primeira vez eu ganhei 40 ampolas de amostra, eu usava super raro. Mas hoje em dia é muito mais disponível e a gente acaba usando sempre junto com a Nora. E aí fica a grande pergunta: quando associar Nora com Adrena ou Nora com vaso? Alguém tem alguma ideia? Qual a opinião de vocês? Mestre, eu sei que existe certa discussão na literatura, mas a maioria das pessoas que eu já vejo utilizando usam quando o paciente passa ou de 0,3 ou 0,5 micrograma quilo por minuto de noradrenalina. Perfeito, é assim que a maior parte das pessoas usa, mas qual é o racional disso? Isso tem trabalho, isso não tem? O que você acha? Tem trabalho? Tem, inclusive já recebi alguns, mas o racional é aumentar a sensibilidade dos receptores à noradrenalina, dos receptores Perfeito. O alfa-adrenérgicos. racional é exatamente esse. A hora que você esgota a responsividade à NOR, você começa a tentar outros receptores. Tem algumas formas de fazer isso. Uma é com corticoide, né, que primeiro era muito em voga aí em torno de 2008, mais ou menos. Aí saiu de voga e agora voltou. E a outra é a associação com a vasopressina, como você bem colocou. Nenhum trabalho evidencia melhor desfecho ou algum benefício em se associar à vasopressina, mas o que a gente vê na clínica é que muitos pacientes acabam respondendo um pouco melhor com a associação do que só com a NOR, porque para de se responder a NOR por alguns motivos, entre os quais acidose intracelular e etc., acidose refratária e por aí vai. E a associação com adrenalina, o que vocês acham? Alguns trabalhos não mostram melhora e outros mostram piora no desfecho, né? Alguns ficam no 0 a 0 e outros mostram piora, né? Exato. Cai na mesma história. Também não tem nenhum trabalho que mostre benefício. Eu, particularmente, tá? Não estou falando que isso é baseado em literatura. Gosto de associar para dar um estímulo um pouquinho mais beta quando eu não quero usar a dobuta por algum motivo X, tá? Você pode usar, inclusive, a adrena sozinha, mas como você colocou, foi o Daniel que falou, né? Isso, Zinca, foi o Dani que comentou. Como o Dani colocou, realmente tem trabalho que mostra desfecho pior, tem desfecho que não mostra diferença de desfecho. Lembrando que, quando você associa a adrena, pode esperar que o lactato vai dar uma subida e é por causa da adrena, tá? Então, você acaba perdendo um pouquinho de parâmetro, que é uma coisa que fala um pouco contra associar a adrena. Eu, pessoalmente, ainda gosto, mas é uma coisa que fala um pouco contra. Agora vamos mudar um pouquinho de paradigma e falar um pouquinho de vasodilatadores. Qual que é o mecanismo de ação dos vasodilatadores? A gente já falou no começo da aula, mas não custa relembrar. Mestre, desculpa, eu tenho uma pergunta que eu não sei se já foi abordada, cheguei um pouco atrasado. À Eu não sei vontade, bem né? se é o escopo da aula, mas eu tenho uma dúvida. Quando o paciente se apresenta com um choque que eu atribuo a um choque cardiogênico, e ele está com pressão muito baixa, e eu quero adicionar um inotrópico para ele, mas ele está com uma PM abaixo de 60, por exemplo. Eu já vi professores muito bons orientando a gente sempre iniciar a nora, e só depois que o paciente atinge o APM de 60 a gente associar a dobuta, e outros que preferem já iniciar logo a dobuta. É, algumas evidências que eu vi orientam a iniciar a nora antes, mas qual a sua opinião sobre o assunto? Então, essa eu acho que é a discussão que eu mais gosto na minha vida, velho. Eu consigo discutir sobre isso por 12 horas seguidas e sem chegar a conclusão nenhuma. A gente vai abordar um pouquinho isso na aula, mas como é extremamente pertinente, eu acho que vale a pena a gente. Aí eu vou realmente colocar como uma discussão, tá? Eu quero que cada um de vocês dê a sua opinião.
Não existe um trabalho que defina a ordem primária, não existe nada que fale um é melhor que o outro. Eu, pessoalmente, entre o primeiro com a nora, ou mesmo que eu não ligue a nora, eu deixo a nora preparada já, ligada na bomba no ml hora, e depois entre com a dobuta, tá? Mas isso é opinião pessoal, de como você mesmo colocou, Dani. Não tem nenhum trabalho que fale que uma forma é melhor que a outra. Eu me sinto mais confortável, até pela dificuldade de você definir o choque cardiogênico como sendo 100% cardiogênico. E B, se você não tiver uma pressão razoável, uma resistência vascular periférica razoável, de você perfundir a coronária, eu prefiro sempre entrar com a NOR primeiro. Muitas vezes eu não espero a cabeça de pressão de 65, tá? Muitas vezes já espero dar uma melhorada e entro com a dobuta. Mas eu prefiro manter primeiro a cabeça de pressão e depois entrar com a dobuta. Mas agora eu queria ouvir a tua opinião também. E a dos outros. Eu não me sinto apto a dar minha opinião, mas o que eu faço também é isso. Ninguém se sente apto, não tem, de novo, não tem nada publicado, nada, não tem certo ou errado, tá? Já tive muita discussão dessas com anestesista, que geralmente gosta de entrar com a dobuta primeiro. Pessoal de emergência UTI prefere entrar com o NOR primeiro. Eu sou do grupo que acha mais razoável entrar com a NOR primeiro. Mas, de verdade, não existe uma resposta certa. Por opinião, NOR primeiro, ganha uma cabecinha de pressão, não precisa ser os 65, pode ser uns 55, uns 60, mas prefiro ganhar uma cabeça de pressão para depois entrar com a dobuta. Alguém mais tem alguma opinião? De preferência divergente? Dani, mais algum ponto nisso? Não, mestre. Mas essa é uma discussão que a gente até vai ter um dia pessoalmente, porque ela vai longe, tá? É uma discussão que eu considero bem divertida, inclusive. Então, voltando aos vasodilatadores, gente, qual que é o mecanismo de ação deles? E aí, Arthur, Renanzito, comentem. O mecanismo é a interferência no óxido nítrico. Tá difícil aqui, tô de plantão, hein? Atenção. Perfeito. Sempre liberação ou metabolização do óxido nítrico, que vai promover a dilatação via guanililciclase, vulgo via CDMP. Lembrando que qualquer vasodilatador é incompatível com o uso de inibidor de fosfodiesterase, que são as enzimas que metabolizam o CGMP, o GNP cíclico, ou seja, sildenafila, tadalafila, anrinona, milrinona, etc. Tá? Então, os principais que a gente usa são o tridil, vulgo nitroglicerina, vulgo aquele explosivo mesmo que arrancou uns dedinhos do Nobel, que é essa criança aqui, uma glicerina trinitrada, e o outro que a gente usa é o niprid, vulgo nossa, me falhei o nome aqui, mas tudo bem, vulgo niprid, tá? Como vocês podem ver, tem bastante cianeto na molécula, né? 2, 4, 5. E isso é liberado na corrente sanguínea, então o niprid pode acabar intoxicando, tá? Então, a nitroglicerina é principalmente um venodilatador, não tem muito efeito arteriolodilatador. A apresentação é 25 por 5 ou 50 por 10. O ideal é que a gente use isso um tanto quanto concentrado, porque geralmente esses pacientes estão em edema agudo e etc., né? Então, 25 a 100 em 250 de dia 5.
Lembrando que ela absorve em alguns materiais, principalmente no equipo. Então, o ideal é quando você prepara uma solução de nitroglicerina, você despreza aí uns 10, 15 ml antes de colocar na bomba, tá? A dose de 5 a 400 microgramas minuto, vulgo 0,07 a 5 microgramas quilo minuto. Então, bastante liberdade aí com a dose. Tem aquela velha lenda do Incor que tridil, que nitroglicerina é melhor que nitroprussiato, vulgo ou niprid, para espasmo coronário, etc. É uma lenda, nunca foi provado efetivamente em nenhum trabalho. Eu, como filho de HC, continuo seguindo, então para coronário eu acabo não usando o niprid, mas não tem muita evidência disso. E o outro, que é o nitroprussiato, que é o niprid, que é a nossa criança cheia de cianeto. Primeiro, é fotossensível, então usar sempre aqueles equipos laranjinhas. É um artério, arteríolo e vênulo dilatador. A apresentação é de 50 por 2, diluição 50 em 250, dose de 0,3 a 0,8. E lembrando que tem um certo risco de intoxicação. Então, se for usar por período prolongado, é sempre bom você lembrar que pode intoxicar o paciente com cianeto. E aí é coisa para outra aula, porque é bem complicado, bem comprido a intoxicação por cianeto, apesar de ser um assunto que eu adoro. Mas lembrar que passou de 1, 2 dias, é melhor você tentar descontinuar. Então, pesa a mão no VO, se for um AVC, por exemplo, e tenta baixar a dose o mais rápido possível. Aí, por fim, falando dos inotrópicos positivos, né, negativos seriam outra aula. Primeiro que a gente usa, mais habitual, é a dobuta, é um beta-1 agonista. Ela vem com uma mistura racêmica, tanto levógiro quanto destrógiro. Essa é a dobutamina. Como eu já tinha falado, quanto mais carbono depois desse nitrogênio, mais beta específico ele é. Tá? O destro antagoniza alfa-1, por isso que a dobuta dá 1 grau de vasodilatação. O levógiro agoniza o alfa-1. E, além disso tudo, ele é um beta-2 agonista fraco, então acaba relaxando o músculo liso, o que também contribui para a vasodilatação de grandes vasos, que cai no assunto que a gente estava tendo aí com o Daniel. É um pouco arriscado você entrar com uma dobuta sem você ter uma cabeça de pressão razoável. Dobuta é crono e inotrópico positivo e, como tal, é arritmogênico, tá? A gente tem duas apresentações, 250 em 20, que é o habitual, 250 em 5, que eu nunca vi na minha vida, mas, de novo, as diluições o Pablo vai mandar aí nos grupos depois, ou mandar, sei lá, no chat, quais as que a gente usa no HSH. Eu geralmente uso 4 ampolas em 170 ou 2 ampolas em 210. Eu, particularmente, sempre uso 4 ampolas em 170. A dose, em geral, é até 20 microgramas por minuto, mas ela pode chegar até 40. Entre 20 e 40 é uma área cinza. Acima de 20 não tem muito benefício prático, muito benefício inotrópico, porém fica muito mais arritmogênico, então a gente evita. Outro inotrópico que a gente tem, que eu já usei uma vez na vida, 0,1, tá? Levocimendam, é um sensibilizador ao cálcio, é essa criança aqui. Quase um parente das biguanidas, mas não é exatamente um parente da biguanida. É contraindicado em insuficiência renal, que prejudica bastante seu uso. A apresentação é de 2,5 miligramas por ml, 5 ou 10 ml, e a dose, essa aqui, dura 2 a 3 semanas cada infusão, tá? E é bem caro. A última vez que eu tinha olhado, custava R$6.000 a ampola, hoje está 4.134. Lembrando que um paciente com EC classe funcional 4 ou 3/4 vai ter algum grau de insuficiência renal ou síndrome cardiorrenal. Então, o uso dele, levocimendam, é bem restrito, acaba não sendo uma medicação muito útil, tá? Eu coloquei mais para a gente saber que existe.
Por fim, os antagonistas da fosfodiestearase, que é a milrinona e a rinona, são essas crianças aqui, parentes dessas crianças aqui, que basicamente são parentes da cafeína, tá? São metilxantinas. E assim, de verdade, dar café para tratar uma insuficiência cardíaca me dá um pouquinho de náusea, mas tudo bem. Existe, foi testado, são inibidores da fosfodiesterase, não da fosfodiesterase 2 nem da 5, são inibidores gerais de fosfodiesterase, e tem usos controversos. Para algumas situações elas acabam sendo úteis, mas, para ser bem honesto, eu nunca prescrevi na minha vida, então imagino que vocês nunca devam prescrever, ou no máximo em alguma situação muito específica, tá? Resumindo, drogas vasoativas, em geral, são drogas razoavelmente potentes e de ação rápida e curta, ou seja, tem meia-vida curta, idealmente, então elas são drogas tituláveis. Meia-vida do butamina é 2 minutos, da NOR de 1 a 2, da adrena menor que 5, tridil, vulgo nitroglicerina de 1 a 4, Mipri de 2 minutos. Por que que a gente usa droga com meia-vida curta? Porque são drogas tituláveis. Por isso que eu não falei de araminha aqui, não entrei muito em efedrina aqui, que são drogas úteis em situações de urgência, emergência, de falta de recurso, enfim. Mas aí, se vocês quiserem, a gente pode até discutir um pouco sobre essas drogas depois, aí, num segundo momento. Mas, grosso modo, é isso. De novo, não esqueçam de assinar a lista de presença, por favor. Tá aí o slide com o QR Code. E agradecendo a presença de Fala, todos, Dani, o pode tempo abrir o de mic aí e todos. falar. E aqui é um QR Code para vocês avaliarem a aula, falarem o que vocês acharam de bom, de ruim, se foi muito corrido, se foi muito lento, se foi muita farmaco, pouca farmaco. Só é a primeira aula que a gente faz aí para educação continuada, tanto do HSH quanto da humanitária em geral, com um pouquinho mais de profundidade. Temos aqui o QR, só ler o QR, espero que esse troço vermelho que está aqui, que eu vou tentar apagar, não atrapalhe. Borrachinha, borrachinha, não temos borrachinha, não temos borrachinha, não temos borrachinha. Mestre, Oi? em situações mais catastróficas, assim, um choque hiperrefratário, o paciente já está usando noradrenalina com vasopressina, nora mais do que 0,7, 1 micrograma quilo por minuto. Eu já vi em UTI diarista orientar associar tridil, né? Com racional de aumentar, fazer uma vasodilatação venosa e melhorar a pré-carga e tentar, assim, melhorar o estado de perfusão do paciente. Qual que é a sua opinião? Funciona, não funciona? Pelo Então, contrário? a minha opinião é que funciona, mas que para fazer isso você tem que ser tipo o Marcelo Parque, assim, tem que ser você tem que ter perfeita noção do que você está fazendo e você ter tempo para ficar sentado do lado do paciente. Isso é uma coisa que eu aprendi com o próprio Marcelo. Fisiologicamente é lindo, maravilhoso, já vi bastante resultado enquanto era residente, já vi muito resultado com o paciente dele. Não é uma coisa que eu pessoalmente tenho segurança de fazer, mas fisiologicamente faz todo sentido, tá? Até se você procurar aí nos grupos, etc., tem um vídeo de uma microcirculação de língua com Nora e usando Nora mais Tridil. É maravilhosa a melhora da microcirculação, mas você tem que ter bastante coragem, bastante mão e bastante tempo para ficar ao lado daquele paciente para você fazer isso. Eu adoro a ideia, adoraria ter o culhão de fazer, mas no dia a dia eu não tenho, tá? Se eu tiver tempo para ficar do lado daquele paciente, é uma coisa que eu faria sim, mas na prática eu acabo não fazendo. Por falta de culhão mesmo, tá? ênfase nisso.
Mais alguém, pessoal? Ô, Zincone, posso fazer uma pergunta? Quanto você quiser. Deixa eu te perguntar, você falou no começo, quando você estava falando da Drena, de... Porque, assim, até tem trabalho comparando Nora mais Dobuta com a Drena isolado, e aí você tinha falado assim, eu até usaria a Drena em situações meio cabulosas que não quero usar a Dobuta. Tem alguma situação assim que você fala, não, Dobuta aí vai dar ruim, prefiro ir com a Drena? Então, eu particularmente prefiro atuar receptor por receptor. Então, eu prefiro associar a Nora com a Dobuta, tá? Mas em algumas situações, ou seja, eu quero um efeito vasopressor um pouquinho maior e eu não tenho vaso disponível, ou eu estou com medo de ritmogenicidade do Dobuta, não que a Adrena não tenha, tá? Eu acabo usando a Adrena. Mas eu sempre prefiro, na prática clínica, associar um receptor com outro, um agonista de um receptor mais específico possível com outro receptor mais específico possível. Então, eu prefiro associar primeiramente Nora com Dobuta do que Nora com Adrena. Mas, assim, se eu não conseguir uma cabeça de pressão com a Nor, ou, sei lá, lactato não é um problema, eu não tenho a Dobuta do jeito que eu quero, aí eu acabo associando com Adrena ou usando a Adrena pura. Ou, no caso de anafilaxia, que a Adrena é sempre a primeira escolha. Mas nesse caso, você associando porque você falou assim, que eu quero um estímulo vasopressor mais importante. Se você associar a Adrena, teoricamente, como a Nora já está saturando o receptor adrenérgico, você aumentaria o estímulo vasopressor? Então, você não tem como ter certeza absoluta que o receptor alfa está saturado, né? Você está vendo que você não tem mais resposta com a NOR. Então, às vezes, a gente acaba associando. É meio que empírico, por assim dizer. Não tem nenhum trabalho que mostre benefício em você fazer dessa forma, não. Até te mando os trabalhos depois, vou passar para o Pablo. A gente vai fazer um OneDrive aí, tanto com a aula, com o vídeo da aula, quanto com alguns artigos, não tem benefício. Tá? Mas, no geral, na prática, eu prefiro associar coisas específicas. Entendi, valeu. Mais alguém, pessoal? Eu tenho uma dúvida, também Diga. de vida. Você disse que, além de associar a Dobuta, a gente pode associar o corticoide para tentar melhorar o quadro. A gente usa também para fazer tentar o desmame da droga. Qual que você faz geralmente? Qual a dose que você usa? Com quanto você entra, assim? Então, lá para 2008, assim, teve um trabalho que chamava Córticos, que tentou dar corticoide para todos os choques sépticos. O trabalho foi parado na metade porque aumentou a mortalidade, tá? Então, hoje a gente usa corticoide, não qualquer corticoide, corticoides com efeito mineralocorticoide, como, por exemplo, hidrocortisona, tá? Não adianta usar Dexa, né? Nem beta, nem nenhum florado nessa situação. Em doses baixas durante o choque. E para desmame, você tem trabalho tanto com hidro quanto com fludrocortisona. Tá? Eu, particularmente, prefiro, para desmamar aquela dosezinha baixa de NOR que não sai de jeito nenhum, eu prefiro dar 0,1 miligrama ou 100 microgramas de fludrocortisona, que é um corticoide com muito mais efeito mineralocorticoide do que glicocorticoide. E, assim, na prática, eu acabo tendo bom resultado, mas, assim, de novo, isso é opinião de especialista, não é trabalho. Tem trabalhos que usam flúor para esse desmame, alguns mostram benefícios, outros mostram que não tem diferença. Entendi. Mas o meu de escolha é Sucesso. flúor. Obrigada. E tem algum horário de uso preferencial? Eu vejo que tem gente que fraciona a dose ao longo do dia e tem gente que prefere fazer às 6 da manhã, que é o pico de ação do corticoide em tese, né, fisiológico.
Exato, eu sempre prefiro usar de manhã, principalmente quando você está usando em doses baixas, tá? Se você for usar, sei lá, 120 miligramas de metilpred, aí tanto faz porque o teu eixo vai ser inibido. Dexa ou beta ou os outros florados, como tem meia-vida longa, também não faz a menor diferença. Flúor eu prefiro dar de manhã, apesar de não fazer diferença, mas é o momento que as pessoas vão deambular, e etc. Então, ok. Agora, corticoides de meia-vida mais curta, por exemplo, prednisona, é sempre melhor você fazer uma dose única no período da manhã, porque você segue o ciclo circadiano da pessoa e você inibe menos o eixo ACTH adrenal. Bom, e para choque no geral, Patrick, aqui, a gente termina Bem-vindo, usando Patriquinho! a gente termina usando 50 miligramas de hidrocortisona de 6 em 6 horas. Ela pode ser infusão contínua também, mas pela falta de bomba a gente costuma fazer 50 de 6 em 6. Patriquinho, aproveitando que você já entrou, qual a sua opinião sobre a junção aí de vasopressores, etc? Bom, acho que você falou perfeitamente, né? Mas eu acho que para ficar como ideia final para a galera, assim, o que a gente costuma fazer na prática na guerra, quando a gente não tem muito tempo para avaliar a perfusão, esses critérios de microperfusão, paciente chocado, você entra com nora inicialmente. Se o paciente mantiver sinais de baixa perfusão, a despeito de cabeça de pressão normal, a gente termina preferindo entrar com dobutamina depois. E aí a nossa associação de escolha seria nora e dobuta quando a gente acha que o paciente está mal perfundido a despeito de uma pressão normal, né? Quando você infere que exista também uma disfunção miocárdica associada. E naquela questão que você estava falando do choque cardiogênico, se entra com noredobuta depois, ou então se entra com adrena, eu acho que é bem seguro você entrar com adrenalina se o paciente chega com pressão inaudível no pronto-socorro, 4/3. É bem seguro fazer essa ponte inicial com adrenalina inicialmente, que você vai ganhar inotropismo e também a vasoconstricção periférica, né? Na prática seria isso, a associação de nora com dobuta no paciente com má perfusão, a respeito da noradrenalina, a adrenalina como uma droga inicial, e depois do choque refratário, aí é terra de ninguém, né? Você pode entrar com uma adrenalina associada com nora, ou vasopressina associada com noradrenalina também, para poupar os efeitos de vasoconstricção periférica e isquemia digital, essas coisas, você consegue diminuir com a vasopressina também. Acho que é isso. Era mais ou menos isso que você perguntou, não? Que eu perguntei era só para você dar um review, na verdade, que era o que a gente tinha conversado antes. A gente tem uma opinião um pouco dispar sobre isso, é bom todo mundo ter as duas visões. Ah, maravilha, maravilha. É mais ou menos isso que a gente termina fazendo quando não tem muito tempo para avaliar, né? Se você for entrar com uma coisa para não errar naquele paciente chocadaço que você está avaliando inicialmente na sala de emergência, acho que a adrenalina seria uma boa escolha inicialmente. Mas nora e dobuta também, eu costumo até fazer mais nora e depois entrar com dobuta quando atinge a cabeça de pressão, mas a adrenalina seria bem seguro nesse contexto também. Mais algo, pessoal? Alguma dúvida? Alguma coisa que alguém Arthur, queira quer falar? falar? Eu, aproveitando essa parte final que o Patrick falou, queria fazer uma pergunta para o Zincone, e até se o Patrick quiser comentar também. Qual que é a opinião de vocês em pensando não choque cardiogênico, choque séptico,
de quando você está com dificuldade de estabilizar a hemodinâmica, você está subindo o vasopressor, e aquelas coisas de você tentar tomar a decisão em uma situação que você não tem a eco para te auxiliar, você tentar tomar a decisão de associar inotrópico, levando em consideração aqueles parâmetros de hemodinâmica central, de saturação venosa central, gap de CO2, essas coisas meio que não tem muita evidência que sim ou que não. Então, eu ensinei muito a se fazer isso, né? Eu até estava comentando com o Pablo hoje sobre o Early Go, eu até tem naquele vídeo que eu te mandei, que foi o Patrick que me mandou, de otimização de entrega de oxigênio. Então, eu tenho uma opinião um pouco enviesada a esse respeito. Eu acabo tentando, se eu não tiver nenhum outro parâmetro, eu acabo tentando sim, mas a evidência para isso, em bom português, é nula, tá? É meio que uma tentativa, entre aspas, heróica. Patrick? Quando a gente vai ver pela fisiologia, né, a gente sempre tomou decisões baseadas em fisiologia até a gente começar a estudar coisas e publicar estudos negativos. Você tem que a oferta de oxigênio, ela depende do HB, do conteúdo arterial de oxigênio, do débito cardíaco, né? E aí a gente tentou, com a fisiologia, otimizar esses parâmetros, né? Transfundir com HB abaixo de 7, tentar aumentar a PA, O2 do paciente, ou o conteúdo arterial de oxigênio do paciente, você tentar, de alguma forma, aumentar o débito cardíaco dele ligando dobutamina, se você tivesse uma Ou, saturação venosa. no caso, aumentar a sobra, né? Trazer a sobra seria o 70 de saturação venosa para o normal. Exato, exato. Aí, quando a gente testou isso na prática, né? Só o Rivers, só um estudo conseguiu chegar a resultado positivo, mas depois, quando foi se estudando exatamente, randomizando pacientes para receber ou não hemoglobina, né, concentrada de massa, para receber ou não dobutamina, dependendo de saturação venosa, a gente viu que não fazia diferença nenhuma. Então, é uma terra de ninguém, sabe? A gente ainda não sabe muito bem, mas que gap de CO2, essas coisas, terminam não ajudando tanto quanto a gente achava que ajudava anteriormente. Acho que fica, no final das contas, fica mais o less is more, né? Quanto menos você fizer, menos vai atrapalhar o paciente naquele momento lá. Dificuldade de estabilizar o paciente geralmente é o diagnóstico diferencial que a gente está perdendo ali, né? É um tamponamento cardíaco, é uma embolia pulmonar que a gente não pensou, então tem muitas variáveis nesse contexto aí. Eu sei que é difícil sem ecocardiograma a gente pensar nisso, mas realmente é difícil. Eu não saberia como dizer, assim, no geral, como é que a gente conseguiria sair dessa encruzilhada, não. Só com paciente para paciente mesmo. Grosso modo é o que a gente estava falando aquele dia, Arthur. Não tem muito... Todos os trabalhos são baseados em nada e a gente vai brigando com eles no dia a dia. Acho interessante acrescentar também que quando a gente trabalha em emergência, às vezes a gente hipervaloriza o valor do lactato naquele paciente que acaba ficando mais tempo, né, internado, quando na verdade o grande valor do lactato acaba sendo nas primeiras horas, né? O clearance do lactato para poder avaliar a resposta ao tratamento que foi implementado. Quando o paciente passa de 24 a 48 horas, o lactato ele sofre muita interferência, né? Então acaba sendo um parâmetro relativamente ruim para a gente avaliar a resposta às medidas, que, por exemplo, a adrenalina influencia, e o lactato ele perde também um marcador de gravidade, assim, não é o lactato que está fazendo mal, às vezes ele é resposta para um mal que já foi perpetrado, então atrapalha também nessa avaliação, né? E a gente tende a, enquanto emergencista, valorizar muito o valor do lactato isolado. Concordando contigo, Daniel, é exatamente isso. O lactato ele é importante num primeiro, num segundo e num terceiro momento, não é de eterno, né? Lembrando que qualquer beta-agonista pode e vai aumentar o valor de lactato, qualquer disfunção hepática pode e vai aumentar o valor de lactato. Então, assim, ele é um fator importante, ele é um fator prognóstico nas primeiras horas.
A partir daí é melhor você ver um delta-lactato ou alguma coisa nessa linha do que o valor de lactato per se. E eu concordo 100% contigo. O lactato é um marcador, ele é igual a ureia, não é a ureia que faz mal, é tudo que vem junto com a ureia. O lactato é a mesma coisa. Ele é um marcador de disfunção de respiração celular. Então, se tiver uma intoxicação por AS, uma intoxicação por dinitrofenol, ou por cianeto, ele vai estar sempre alto porque a tua célula não respira. Da mesma forma que o Early tentou otimizar a entrega de oxigênio para a célula e não deu certo. Por quê? Porque quem está ruim é a célula, não é a entrega. Então, ele acaba sendo uma consequência e não uma causa. Concordo 100%. É isso mesmo, Daniel. O lactato termina sendo um sinal de alerta para a gente, né? De se ele não baixar ao longo do tratamento, é um sinal muito ruim, né? Mas eu não teria mais nada a mais a colocar aí. Não vamos procurar baixar o lactato. Eu acho que é só isso que teria para incluir aí na ideia total. Exato. Essa coisa de vamos dar soro para lavar o lactato. Não, isso já foi, né? Já foi há algum tempo. E é justamente o que aquele Andromeda Trial lá que mostrou, né? Exato. Perfeito. Às vezes apertar o dedo do paciente e olhar em quanto tempo o enchimento capilar volta é muito melhor do que 1000 exames laboratoriais. Exatamente. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Alguém quer trazer um caso para contextualizar? Só para tentar provocar um pouquinho, já que ninguém trouxe nenhuma dúvida, em cima do que o Patrick falou da questão da fisiopatologia, a gente ama entender fisiopatologia, é uma coisa sensacional, mas a gente percebe que quando a gente vai para medicina baseada em evidência, só 10% das ideias que fazem sentido dão resultado, né? Exatamente. Eu, particularmente, sou entusiasta da fisiologia e da farmacologia, como você percebeu pela aula, mas nem toda ideia que a gente tem se aplica, né? O Patrick, eu acho que é um pouco mais um não entusiasta da fisiologia, eu acho que ele pode comentar um pouquinho a mais. Tem um vídeo muito interessante do Rinaldo Bellomo, acho que o Zincone deve ter comentado aí durante a aula, sobre como a fisiologia matou as pessoas ao longo dos anos. A questão de você ter uma hipertensão intracraniana, tirar um pedaço da calota craniana do paciente, depois para deixar o cérebro inchar, depois voltar ao normal. A gente viu que os pacientes morriam muito mais nesse contexto do que se a gente só deixasse seguir, né? Então, termina nos frustrando, né? Porque a fisiologia é muito linda. Acho que a gente tem que tentar corrigir menos as coisas, né? Eu acho que no final das contas vai ser isso, assim, o que vai ficar para a gente médico é dar o tempo e não atrapalhar o paciente naquele adoecimento agudo, não tentar corrigir tudo que está de errado nele, nos exames laboratoriais ou nos parâmetros de perfusão ou algo do tipo. Que é uma coisa que Isso é a meio gente... pessimista, mas... é uma visão meio pessimista. É uma visão meio pessimista, mas não desanime. Na verdade, não é que é pessimista, né? A gente trabalha com o paciente doente. O paciente doente ele não vai ter uma fisiologia normal. Então, a gente tem que aceitar algum grau de disfunção fisiológica, ou seja, uma taquicardia de 110, 120, 150, às vezes até 160, 170, dependendo da idade, como uma coisa normal, como uma resposta para o próprio organismo da pessoa. Se a gente tenta tratar isso e trazer tudo de volta para o normal, a gente faz muito mais mal do que bem.
de reposição de bicarbonato, mas aí é discussão para outra aula. Ou mesmo tentar ficar baixando frequência e coisas assim. Ou corrigir a hemoglobina, né? A gente tentou muito tempo deixar a hemoglobina alta dos pacientes, dar concentrado de hemácia e transfundir todo mundo, né? Acho que Exato. uma das O coisas vídeo que a gente Properly mais Go, fez, né? né? Exato, exato, exato. Depois a gente também compartilha alguns estudos falando de hemotransfusão, né? Hemotransfusão mata mais do que salva. Exato, e mesmo antibiótico, que vai ser uma das aulas aí do programa que o Pablo desenhou aí junto com o pessoal, que eu e o Patrick vamos dar algumas aulas também, enfim. Acho que fluidoterapia, em geral, é a fisiologia toda bagunçada, né? Que aí você está entrando na maior terra de ninguém, né? Se colocar 10 pessoas, nenhuma vai concordar com a outra. Não, mas concordamos, viu, Arthur? Os fluidos, se a gente for olhar por fisiopatologia mesmo, o fluido não faz sentido nenhum. Depois a gente comenta sobre isso, a gente faz a aula só sobre fluido, né? E qual que é a capacidade do fluido em desestressar, não, na verdade, em estressar o volume desestressado, né? Que seria o volume que participa do débito cardíaco. A capacidade do fluido é quase nula nesse contexto aí de aumentar débito cardíaco de forma sustentada, né? E seria para isso que a gente usa fluido, né? Assim, na tentativa de aumentar o débito cardíaco. Bom, pessoal, temos mais 9 minutos. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Bom, então agradecer a vocês aí pela participação. Foi nossa primeira aula. Claro, tivemos alguns probleminhas aí de câmera, iluminação, etc., mas vamos aprendendo, vamos melhorando. O Pablo já fez aí um cronograma de aulas, depois ele solta nos grupos. Agradeço a presença de todo mundo, agradeço o tempo de todo mundo, ainda mais véspera de feriado, para quem tiver feriado, né, que não é o nosso caso. Mas obrigado a todos. A aula vai estar disponível depois no YouTube ou até mesmo no meu OneDrive. Eu vou pegar todos esses artigos que eu e o Patrick comentamos e os artigos que o Arthur comentou também, vou colocar tudo junto em uma pasta e compartilhar. Quem assinou a lista de presença lá, a gente consegue mandar. E é isso. Obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado, pessoal, e sucesso para nós nessa fase difícil. Valeu, Zincone, sem puxar saquismo. Quero agradecer a sua disponibilidade de compartilhar conosco tantos anos de experiência e de estudo. Agradecer a todos que estavam presentes, a galera que contribuiu aí nas discussões, o Patrick que chegou para acrescentar. E é isso, eu solto a lista dos próximos temas e acho interessante que a galera traga coisas e casos do cotidiano para a gente ter essa discussão enriquecedora do final. Até Então, todos mesmo estão convidados. até mesmo ideias para as próximas aulas, claro, né? Exato, é isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima.